Tá, então, as informações aqui do estado de Mato Grosso sobre o cenário agrícola, e nós convidamos o secretário municipal de Agricultura, Gildomar Abrela, que mais uma vez gentilmente aceitou nosso convite de vir aqui nos estúdios para tecer comentários e trazer informações sobre como está o andamento da nossa safra aqui em Canarana, como está o nosso cenário agrícola. Gildomar, seja bem-vindo mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Dirceu, é um prazer novamente estar aqui conversando contigo, levando para os ouvintes, os produtores de Canarana, a população de Canarana, as informações que a gente tem e compartilhar também esse momento, né? Sim. Canarana, apesar de nos últimos dias a gente talvez não tenha umas notícias muito boas, mas falando no agro, falando na produção, início de colheita, chuva, né? A chuva que faltava, a chuva está chegando, mas é um prazer estar aqui novamente e sempre digo que o meio de comunicação, a rádio, ela é fundamental para a sociedade. Muitas pessoas escutam, a gente às vezes roda o interior aí, sempre sintonizar no rádio, a gente vai escutando, então é um prazer estar aqui e tentar levar a melhor informação possível para essas pessoas. Muito obrigado pelas palavras, Gil. E você viu nessa matéria aqui, nessa reportagem, um cenário como está em várias regiões no estado de Mato Grosso. Agora há pouco falava para você em off que na região também de Campo Novo do Parecis choveu ontem mais de 200 milímetros em pouco mais, uma questão de um dia lá em Campo Novo do Parecis, alagando tudo. Então, em algumas regiões está acima da média, mas aqui em Canarana choveu já dentro da média, Gil? Olha, quando a gente trata essas informações que chegam de várias regiões do estado, realmente são situações que preocupam, né? Se você for pegar na região do Garapu, na sexta-feira passada, em uma micro-região ali, choveu mais de 125 milímetros dentro de uma hora. Uma hora? Dentro de uma hora. É muita chuva, sabe? Então, assim, nos últimos dias aí nós tivemos acumulados acima de 120 milímetros de chuva no contexto geral do município de Canarana. Umas regiões um pouco mais, umas regiões um pouco menos, mas é uma situação muito preocupante, principalmente nesse momento, quando a gente vê, por exemplo, essa matéria que você apresentou, é um momento crucial agora. Sim. Então, a nossa região, Dirceu, nós estamos iniciando colheita agora, né? Então, assim, é agora que as coisas começam realmente a acontecer em grandes volumes. Mas eu falo para ti e compartilhava com outros produtores, Canarana hoje nós temos possivelmente na casa de uns 30 mil hectares de soja dessecada pronta para colher. É muita soja, é muita área. E fora a área que já foi colhida, que dos mais de 330 mil hectares de área de soja do município de Canarana, nós já devemos ter colhido na casa de 8 a 10, 12% dessa área foi colhida. Ah, sim. Então nós temos mais esse volume de soja toda dessecada. Certo. Tendo que ser tirada das áreas para poder fazer também o plantio de milho, que é aproveitar a chamada janela ideal. Então é preocupante. E aí é como eu falo aí nos últimos, por exemplo, no caso de ontem, dá um acidente, né, interceptam uma via de escoamento, então é muito preocupante. E dentro disso ainda nós temos a capacidade de recebimento dos armazéns. Então acaba sendo um ciclo, né? E isso tudo, eu sempre falo, o elo vai estourar onde? É no produtor, porque o produtor, ele ainda é o dono da soja até em cima da balança do armazém onde ele vai entregar. Certo. Então é preocupante. Gil, na média, estamos no período chuvoso, na média, até esse momento, os cálculos aqui na nossa região, no nosso município de Canarana, choveu já até dentro da média ou falta atingir? Essa é uma boa pergunta. Falta muita chuva para vir ainda quando a gente fala na média anual histórica do município. Se a gente for falar uma média de 1.500, 1.600, 1.700 milímetros de chuva anual, confesso para você que tem regiões que agora atingiu 1.000 milímetros de média. Tem muita água para cair, então. De setembro, outubro para cá, sabe? Então tá faltando 600 milímetros de chuva. Tem regiões aí que tá faltando um pouco menos, 400.
500 milímetros de chuva. Nós temos muita chuva. E isso falando numa média histórica de 1.500, 1.600 milímetros. Sim. Agora, se nós for elevar isso para 2.000 milímetros, um exemplo, Sim. então nós temos na casa de 1.000 milímetros de chuva ainda para receber na nossa região para ficar dentro das médias históricas. Segundo as informações que a gente tem, né, dos pioneiros de Canarana, nos primórdios de Canarana, do nosso município, né, que está prestes a completar 45 anos de emancipação, mas 53 ou 54 anos de início de Canarana. Os pioneiros que chegaram aqui em 1971, 72, né, as famílias tradicionais que todo mundo já sabe, né, contam que chovia na época até mais de 2.000 milímetros, né? Tradicionalmente chovia muito, mas atualmente já não é esse mesmo cenário, né, Gil? Exatamente. Então, Canarana aí, mais de meio século, né? Mais de 50 anos. Muda um pouco, mas estatisticamente está dentro da média ainda. Ainda dentro da média. Ainda está dentro da média, né? Sim. Então, assim, as condições da época em que os colonizadores chegaram, os nossos familiares, né, que cada um tem um laço familiar com os colonizadores, eles chegaram para cá, era uma região para ser desbravada e tinha muito campo, muita terra a ser preparada. Hoje, nós, 50 anos depois, a gente está nessa evolução que temos, né, com Canarana aí, tendo o potencial de chegarmos aí a ultrapassar os 400 mil hectares de área de cultivo. Por exemplo, falando em soja, nós temos esse potencial ainda, né? Então, nós temos muita pecuária, nós temos muita área de pastagem degradada para ser transformada em lavoura. Sim. Quando a gente trabalha essas terras, então, me dá a impressão que nós temos uma capacidade de infiltração de água maior nesses solos. Né? Então, se a gente for ver os 2.000 milímetros, aí vamos imaginar de 40, 50 anos atrás, e não é longe disso. Quando eu cheguei aqui em 2012, 2013, nós tivemos muita chuva, sim, né? Que se perdeu muita soja. Estatisticamente está dentro da normalidade, mas pensando quando a gente fala em culturas de caráter industrial, que é uma soja, que na sequência vem um milho, posteriormente vem um plantio de gergelim. Então, quando a gente faz essa análise, esse comparativo dessa chuva que falta para vir, e se ela vir, ela vai pegar muita soja a campo ainda. Ela também vai dar uma segurada na nossa capacidade de plantio, porque a capacidade de plantio todo produtor tem, desde colheita ele tem. Agora, as máquinas, quando está chovendo, ela tem que parar. Sim. A colheitadeira não colhe, a plantadeira não planta. Né? Então, a gente fazendo uma análise nesse sentido, na época da colonização, nós talvez não tínhamos esse tamanho dessa área, né, para se preocupar. Sim. Era pastagem. Mas, Dirceu, essas chuvas, elas ainda faltam para chegar, porque assim, ó, agora com essa chuva que essa semana que veio, de sexta-feira para cá, é que começou a gente ver aquelas vertentes, alguma coisa, as nascentes de água se movimentam, tem um movimento de água. Mas nós precisamos muito mais chuva, porque nós vamos logo entrar num período seco. Né? São 5 meses, né? Os rios conseguiram encher agora, alguns. Eles não tinham enchido. Então, assim, precisa muita chuva para vir ainda. Certo. Gil, sobre a questão, você que tem uma equipe que percorre todo o interior do município e busca e traz informações, fazem relatórios, ou seja, estão conseguindo fazer aí um verdadeiro pente fino de como que está a vida do trabalhador no campo, no agro. Como é que está a questão do escoamento? Como é que você analisa? Como é que está o agricultor? Vai conseguir... Porque nos interiores nós temos estradas vicinais, estradas muitas que estão preparadas, cascalhadas, mas assim, com muita chuva, a terra ela acaba cedendo. Né? Como é que está a absorção também de toda essa produção? O nosso município está preparado para absorver toda essa produtividade? Os silos são capazes de absorver toda essa produção de uma forma mais ágil? Porque assim, chovendo, quando abre o sol, todo mundo quer colher. Exatamente. E as suas colocações acaba sendo uma pergunta interessante. Alguns fatores. Hoje a gente for ver... E eu sou fatídico em falar que em período de chuva não se mexe em estradas.
Isso. Né? Você tem que fazer o paliativo, deu um atoleiro próximo a uma fazenda, você tem que pôr um cascalho lá, você tem que ir cobrindo as etapas que deu problema. Eu sou da ideia que em período chuvoso ou em período que pré-chuva não se mexe em estrada. Né? Por quê? Imagina você... se as máquinas, vamos falar, patrola, passam num determinado trecho de estrada aí, vem uma chuva aí de 100 e poucos milímetros de chuva. Leva tudo embora, né? Todo um trabalho perdido. Perdido, exatamente. Né? Então nós vamos ter que trabalhar em dobro. Exatamente. Então eu sou fatídico em falar que em período de chuva e períodos que se aproximam das chuvas, não se mexe em estradas. Tem que estar com equipe preparada para quê? Para atender com volumes de cascalhos já pontuados para trechos que dá atoleiro. O produtor rural hoje, falando em escoamento, ele consegue escoar para os armazéns. Agora, o grande gargalo é pátio de armazém e do pátio para dentro do armazém. Certo. Aqui em Canarana. Se a gente for fazer, eu fiz vindo para cá, eu fiz umas anotações rapidinhas. Hoje, Canarana, se a gente for considerar uma área aí de, vamos lá, 340 mil hectares de soja plantada, nós temos mais de 1.220.000 toneladas de soja sendo produzidas. Só no nosso município? Só no nosso município de Canarana. É muito grão, né? É muito grão. Aí, o que acontece? Qual que é a nossa capacidade dos nossos armazéns, né, de receber e armazenar? É na casa de 970, 980 mil toneladas de soja. Encheu. Aí nós temos um déficit de 240, 250 mil toneladas de soja que não tem onde pôr. Hoje precisaria no mínimo mais uns 2 silos aqui em Canarana. 2 silos, exatamente. Assim, quando a gente fala com os produtores experientes, produtores que têm uma visão do amplo, que eles participam de entidades representativas, hoje se fala Canarana precisa ter 2 grandes armazéns ainda para dar conta de armazenagem. Mas eu, particularmente, eu não fico nisso. 2 grandes armazéns não vai te resolver o problema. O nosso maior gargalo hoje no município de Canarana é secador. Secador. Porque, veja bem, eu tenho um dado interessante aqui, porque se você pegar uma soja chegou soja em armazém aí com 39, 47% de umidade. Chegou cargas nos armazéns. Imagina molhado, né? Molhado. Por quê? O produtor está fazendo a parte dele, está tentando salvar essa soja lá na lavoura. Tá? Aí vem. Imagina uma soja dessa, quanto tempo ela leva para secar? Ela vai levar em torno aí de uns 5 horas, 6 horas para secar esse soja, para trazer a 14% de umidade. Que é o padrão, né? Que é o padrão. Aí imagina, quanto caminhão chegando, produtor lá no campo parando as máquinas, porque o caminhão que veio não voltou. Nervoso já. Nervoso. Então, assim, Canarana, nós temos, até porque que eu falo que a armazenagem, talvez ela não seja o grande problema. Porque o maior gargalo é no período chuvoso. Sim. Soja com umidade. Se os nossos armazéns que estão aí, eles aumentassem a capacidade de secador... certo, de processamento, começa também a aliviar as condições lá na propriedade, lá no produtor, e ele consegue dar sequência de colheita. Porque a armazenagem, hoje nós temos tecnologias de bolsão, que os produtores hoje utilizam muito para colocar milho no sistema no safrinha, que é um produto seco. Então, assim, nós temos um déficit extremamente grande. Sim. E isso reflete em que, e é uma preocupação constante, se nós temos 80% do nosso volume de colheita para armazenar, o restante mais de 20%, ela tem um déficit, isso daí reflete nas nossas culturas de safrinha. Porque não acaba, que é o que a gente ouviu aqui na reportagem, a janela ideal de plantio. Se o produtor não pode colher, ele não consegue também fazer um plantio de milho dentro da janela, que o nosso período ideal aqui na Canarana vai aí para dia 20, 22, que é final da semana
da próxima semana, né? Já está chegando aí, né? Tá chegando aí. Tá logo aí. Apesar logo que aí. nós temos assim um cálculo que a gente faz, 40% da área de soja ela vai para milho. Se a gente for falar de 300 mil hectares, 3 vezes 4 são 120 mil hectares que seriam plantados de milho, né? Logicamente um pouquinho mais. Eu acredito que nós tínhamos os dados previstos que milho de segunda safra, Canarana iria plantar 120 mil hectares De milho. De segunda safra. Mas se a condição de colheita nos permitir. Tá, tem isso Então, também, esses números a gente tem, pode que no final ele reverta, né? Então, assim, apesar que eu reforço também que o produtor tem uma capacidade de colheita e de plantio extremamente grande. Sim. Então, assim, basta dar 2, 3 dias de sol, a gente atinge a área de colheita e tendo disponibilidade do plantio de milho de segunda safra tranquilamente, né? Mas, de fato, se essa chuva alongar e persistir, filas e filas no armazém e soja com excesso de umidade e os armazéns não dá condição de secar. Gil, na sua avaliação, você que é o nosso secretário municipal de Agricultura, tem as informações, levantamentos, como eu já falei no início, né? Uma equipe que também está diariamente indo a campo buscar informações. Como nosso município sustenta o título de o maior produtor de gergelim do mundo, qual é a expectativa para esse ano? O pessoal está interessado em plantar gergelim? Ô, Dirceu, preliminar, tá? Canarana, nós vamos... o que se vê, só que assim, com esses dias dessas chuvas, poderá esse número que eu falar aqui reverter um pouco, tá? Sim. Nós vamos, é possível, até os dias que nós captamos esses números, uma redução de 15% da área de gergelim. Redução de plantio. Tá? O produtor estava indo para outras culturas, reduzindo o gergelim, mas é aquela história, aumenta a área de milho, aumenta um pouco a área de sorgo e reduz a área de gergelim. Gergelim estava previsto o plantio acima de 100 mil hectares. O que está desestimulando? Preço, valores. Preço, né? Exatamente. Então, assim, do que a gente viu, aquele bom momento do gergelim, com preços acima de R$4, hoje não tem isso. O que está chegando de alternativa? Aquilo que a gente sempre fala, a usina de etanol ela veio, mas o milho sempre foi e sempre será para o produtor uma das melhores alternativas de plantio. Quando você tem um equilíbrio de custos, né, que a semente, do defensivo e fertilizante para milho, o produtor vai plantar milho. Por que eu te falo isso? Milho é uma commodity. Qualquer dia do ano você vende ele. Certo. Né? E aí surge também esse aumento aí do sorgo. Muito sorgo para ser plantado. Em relação ao ano passado, se estima que nós vamos ter um aumento de 60% da área de sorgo plantado no município. 60%? Vamos chegar aproximadamente, passando aí de 15 mil hectares, próximo a 20 mil hectares. Sim. O ano passado aí era em torno de 10 mil, chegando a 10 mil hectares. E o sorgo é matéria-prima também para o etanol? Para o etanol, exatamente, para você ver o quanto que influencia, né? O milho, que numa janela ideal, o sorgo, que ele tem vamos dizer, eu vou usar um termo que resistência a um déficit hídrico, por causa do bem maior que o milho, né? Bem maior que o milho, e isso é genética do próprio, próprio sorgo. Então, assim, mas por quê? Existe um comprador, que é a usina, que ele vai para etanol. Então, assim, esses números vai ser reajustado. Porque eu te falo, a safra de soja 25, 26 vai ser a safra que mais vai peneirar produtor do agro. O momento não é gatinho, como a gente fala, para ninguém. A condição não tá fácil para ninguém. Sim. Tem que fazer conta, tem que estar tudo ajustado, porque as condições atuais, isso é global. É negócio global e nacional, logicamente, não tá gatinho para ninguém, sabe? E isso reflete localmente, né? Então eu falo, viu, Dirceu, este ano é o ano do teste. Nós vamos ver a nível de Brasil muitos produtores desistindo da atividade. Até porque, e olha aqui, ó,
Quando a gente fala de cultura da soja e na sequência a gente faz uma análise do que vai ser previsto para plantio de segunda safra, para você ver cobertura de palha rusiziense, o capim braquiário rusiziense, para ser posta nas lavouras, em relação ao ano passado, é previsto um aumento de mais de 100% de área sendo colocado capim. Puxa. E isso daqui me é um reflexo grande. Eu, produtor, estou sem condição, eu vou pôr uma cobertura vegetal e acabou. E acabou. Isso aqui já é um reflexo. Sim. Que ele já está quase que pedindo arrego. Pedindo arrego. Logicamente que as entidades bancárias aqui, nossos amigos do crédito rural, tudo, não é culpa dos nossos viventes municipais aqui, os servidores dessas entidades aqui no município. Isso vem de cima. O crédito rural não tem o dinheiro lá. Não tem esse recurso. A gente for ver aí quantos produtores de canarana compraram uma colheitadeira nova no último ano? Não tem. Caiu muito. Caiu. Então, assim, vai ser a maior selecionada da história. E espero que eu esteja errado, mas os números de estimativas de plantio de segunda safra já nos mostram uma diferença em relação ao histórico dos anos anteriores, e isso já é um reflexo. Puxa vida, hein? Que informação interessante, Gil. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para a sua equipe, né? Que estão diuturnamente correndo e buscando essas informações para passar para o nosso produtor. Gil, o algodão, qual é a sua avaliação? O algodão, que a gente sabe que muitas pessoas vão plantar, e qual é a expectativa? Olha, o algodão, os números que a gente tem, ele reduziu. Mais de 35%. Reduziu a área de plantio em relação ao ano passado. A questão é o preço? Preço e... Assim, quando há uma redução de área plantada, a tendência é que o preço melhora. Certo. Mas não adianta o preço melhorar quando tu tem uma redução de área plantada, se quando você quer plantar, os custos não fecham. Custos. Então, assim, algodão não é uma cultura barata de ser feita. Requer ainda muita aplicação de defensivo. Muito mais. Monitoramento muito maior, a tecnologia muito maior, porque nós estamos trabalhando com uma pluma, com um material muito sensível. Então, assim, os números que nós temos no período 24-25, nós tínhamos em torno aí de 14 mil hectares de algodão a serem plantados. Este ano, os números que nós temos tem 9 mil. Então, a região, desculpa, Gil, a região da oeste da Bahia, que é a região produtora, super produtora, todo mundo sabe, e ali também se produz muito algodão. Acredito que seja quase que a maior produtora do Brasil. Em nível nacional, Canarana, como é que é o nível do algodão nosso se colocar no nível nacional? Não é diferente, né? Produz muito bem. Isso graças à pesquisa, essas variedades de algodão, a tecnologia embarcada na cultura, resistente a herbicidas, resistente a lagartas. Só que, sim, Canarana, a gente for ver, não é todas as propriedades rurais que pode plantar algodão. Ela tem que ter uma condição de solo, vou falar aqui, um solo mais argiloso, um solo mais com uma característica de teores de matéria orgânica também muito melhor. Isso já é agronomicamente falando. Então, assim, Canarana, eu te falo, se um dia isso for acontecer, Canarana, ela não passa de 20, 25 mil hectares de algodão plantado. Chega nisso aí? Chega nisso porque por causa das áreas de terra. Por exemplo, se tu for pegar uma região muito boa hoje para plantio de algodão, é a região do Tanguro. É uma região boa para plantio de algodão. Algumas áreas da região do Garapu, algumas áreas da região do Culoene, não é todas as áreas. Aqui sentido 110, 109, tem áreas que seriam boas para algodão, mas não são todas. Uhum. Né? E onde você vai plantar algodão, você não planta soja. Por quê, Gil? É janela de plantio. Por causa da janela. Para você ter uma ideia assim. Para você e para o nosso ouvinte entender. Enquanto nós estamos fazendo o Dinetec, os 3 dias de Dinetec, é o período que você tem que estar plantando algodão. Já nesse período? Já, muitos produtores também adotam. Eu não sou muito aprofundado no sentido da cultura do algodão. Alguns produtores plantam algodão no final de ano.
Final do ano Final já? do ano plantando algodão, porque é janela ideal. Certo. Porque tu tem que pegar um histórico, ó, vai chover tanto, o algodão é tantos dias de produção, e quando essa chuva cortar, ele vai começar a madurar. Ele não pode ter pluma no ponto de colheita com chuva, Sim. mas ele tem um ciclo mais longo. Então, assim, por isso que eu te falo, as áreas de algodão, elas são calculadas, elas são... e aí você fala oeste da Bahia, lá é pivô. Pivô. Aqui é viável, pivô? Para ter pivô tem que ter água. Certo. Para ter água tem que ter um projeto de armazenamento de água muito grande. Sim. Porque hoje, eu vou pôr um pivô e vou tirar a água do rio. Não é assim. Tem todo um projeto ambiental, né? Todo. Impacto ambiental. Eu vou fazer poços artesianos e vou pegar água para fazer... Não é assim. Tu não consegue hoje tirar a água de um poço e jogar direto no pivô. Tem que ir para um sistema de armazenamento. E a piscina ali é grande, hein? E a piscina é grande, tá, sabe? Então, assim, para ter pivô tem que ter água, né? E quando você vai para isso, aí você entra nos órgãos ambientais, que é todo o protocolo de liberação. Mas é extremamente viável. Mas lembrar que aquele produtor que decidir, eu vou montar um pivô, e você sabe que nos custos que está hoje, o pivô, se ele for acionado 3 vezes na cultura da soja, a conta não fecha mais. O custo é alto, né? É altíssimo, sabe? Então tem que entender disso. Pivô fura pneu, né? É verdade. Eu te falo, graças a Deus, na minha vida profissional, eu tive uma experiência na região de Jussara, no Goiás, cidade de Matrinchã, no Goiás. Eu trabalhava para uma empresa e nós plantávamos feijões em pivô, sistemas de irrigação, no sistema de safrinha. O pivô central hoje é igual a um veículo. Uhum. E quando um equipamento desse fura um pneu, aquelas torres, elas, vamos dizer, o terreno da umidade, elas atolam no meio da área e ela tomba. Então, assim, o produtor, ele tem que estar preparado com uma equipe que vai trabalhar com pivô. É bico de pulverização que entope. Sim. E o pivô, você tem que pensar ele assim, ó. Imagina um pivô que ele tenha 100 metros de comprimento e ele gira no seu eixo, em volta. E aí eu faço uma pergunta para você. Você vai cuidar os bicos próximos do eixo, os bicos de irrigação, ou os da ponta no pivô para não entupir? Eu acredito que é os da ponta que tem que cuidar mais. Os da ponta, que é onde a gente chama os anéis de irrigação. Se um daqueles bicos entupir, você pode voar de avião, você vê um anel bem certinho onde a água não caiu. E muito produtor não tem esses macetes. Vai aprender. Mas então tem que ficar esperto, porque se os bicos das torres do final entope alguns, é onde o teu lucro vai tudo embora, porque ali faltou água e no final da colheita tu não tem a resposta. Acaba nem enxergando isso aí. Nem enxergando. Você só vai enxergar ou na colheita ou em imagem aérea. Hoje é muito mais fácil, põe um drone para voar, mas quando você viu o anel, o prejuízo já aconteceu. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Muito bem, tá aí o nosso secretário de Agricultura, Gildomar Avrela, trazendo importantíssimas informações aqui no nosso programa. Gil, você tem aí mais algumas informações, algumas coisas que de repente eu acabei não perguntando? Não, Dirce, eu vim preparado então para a gente passar essas informações referente à nossa início de colheita, lembrar. E você fez muito bem o aniversário de Canarana, agora final de semana. Apesar que vai haver a comemoração, né? Mas a gente está aqui também ao lado do produtor rural, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe e assim, eu acho que essa chuva continua ainda. Continua, né? Ela vai continuar. Então é um momento de muita calma. É um momento, às vezes, é difícil de trazer esse assunto aqui na rádio, mas olha o acidente que deu ontem. Sabe? Então, assim, faltou cuidado, foi imprudência, tudo bem, acidentes acontecem, mas ficou mais de 50 caminhão parado naquele... Ultrapassou o posto do Garapu à frente com fila de caminhão. Já conseguiram liberar meia pista? E acredito, acho que liberou a pista toda. Eu vi alguma coisinha de manhã aqui, mas assim, tentar, né, ter cuidado, calma. Vamos estar num período de carnaval, né?
eu particularmente não sou muito adepto a isso, mas o produtor, os caminhoneiros, o pessoal que está no trânsito, até assim, o pessoal que está no trânsito, agora é um período que tem que dar uma preferência para os caminhões que estão trazendo a safra. Que estão com pressa, né? Porque assim, eu poderia falar a nossa safra, porque é desse trabalho desses produtores, desse pessoal que está nas fazendas, que estão desde lá de setembro, outubro, trabalhando, manejando essas culturas, é o período de colheita agora. Dá uma preferência, eu vou dar uma voltinha com o meu carro no asfalto. Não, toma um pouquinho de cuidado, dá preferência para o caminhão que está trazendo a produção, porque esse caminhoneiro também ele é um pai de família. Verdade. Ele precisa carregar determinadas toneladas para fazer um bom salário no final do mês, é o período dele. Isso. Então eu acho que assim, eu peço para a população, evitem até de andar de bicicleta na beira desses asfaltos, caminhada na beira do asfalto, voltinha com o seu carro, com a família em beira no asfalto. Evitar esse período, né? Nós temos tantos períodos do ano que dá para fazer isso. Sim. Então dá um pouco de preferência para esse transporte dessa carga de soja para os armazéns que são distribuídos em várias micro-regiões aqui do município. Nós temos armazéns aqui na área industrial, nós temos armazéns antes de chegar aqui na sede do município. Então é a mensagem que eu passo e Dirceu, eu agradeço o momento, a oportunidade e dizer que a nossa secretaria está sempre à disposição, e também o produtor rural, ouvinte que está nos escutando e tem alguma dúvida, não é só de soja, não é só da gergelim. Eu falo que a secretaria, ela é municipal. Eu tenho que atender aquela senhora que ela tem uma dúvida sobre o jardim dela, ela quer uma orientação sobre um pé de fruta que ela tem no terreno urbano ou mesmo no rural. A gente está lá para melhor atender, e é o trabalho que a gente vai fazer nesse período. Enquanto eu estiver à frente da secretaria, nós vamos tratar todos da mesma forma, e a gente não distingue o tratamento do pequenininho, do médio e do grande produtor. São todos produtores do município de Canarana, e a gente vai fazer a função nossa de melhor atender, até porque eu sempre falo que o nosso quadro de servidores contratados da secretaria, eles são pagos todo mês, e esse é um recurso de contribuinte. Então nós precisamos sempre estar dando um resultado, uma resposta para a sociedade, porque é da contribuição de cada um. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas todo mundo contribui, a sociedade contribui, e é por isso que eu sou um cara que eu cobro muito. Desde uma tesoura de poda, uma enxada, um enxadão, um rastel, um trator, que vem para a gente prestar um serviço para o cidadão. Esses equipamentos também é nosso, mas nós estamos sendo pagos para fazer gestão disso. Então, todo cuidado, o capricho, o zelo. E eu sou aquela pessoa assim que os equipamentos que a gente tem, as caminhonetes que a gente tem, é trabalhar numa metodologia de prevenção de manutenção. Não deixar o problema, o erro acontecer para depois, mas poderia ter sido feito isso. Por isso que se fala na prevenção. Sim. Do mesmo método que a gente utilizou quando nós estávamos no período de seca e fogo, né, que é o período de fogo, nós trabalhamos no método, juntamente com os produtores rurais de Canarana, preventivamente. Sabe? Nós não fomos para combate, nós nos prevenimos anteriormente. E é assim que a gente faz nessa gestão que estamos aqui nessa secretaria, é assim que a gente faz também com os nossos equipamentos, para não haver surpresas no futuro. Então a gente tenta sempre trabalhar e recomendando todos os dias isso. O servidor é todo dia recomendado a fazer isso, né? E para tentar fazer o nosso melhor para a sociedade. E dizer que a minha secretaria, a gente não tem um recurso, um montante financeiro enorme, não. Talvez eu seja uma das secretarias que tem um recurso disponível na lei orçamentária menor, mas com o pouco eu quero fazer muito, e esse pouco eu tenho que zelar, porque esse dinheiro não é meu, é da sociedade. Muito bem, nós queremos então agradecer imensamente a presença aqui do Gil, secretário de Agricultura, Gil Domar, como ele é, o Gil da Empaer, excelente profissional, que foca muito também na agricultura familiar, grande incentivador da agricultura familiar. Agradecer imensamente, Gil, parabenizar a você, a sua equipe, parabenizar o prefeito Wilson Madelaine pela escolha da sua pessoa como secretário de Agricultura.
eu sempre disse lá no começo, o prefeito Wilson foi muito feliz, a Madeleine, em escolher você, como outros secretários que aí estão fazendo um grande trabalho também, mas digo aqui que você foi uma pessoa muito sabiamente escolhida, porque você está mostrando que você é competente e está fazendo jus pelo cargo de responsabilidade que você recebeu. Dirceu, eu digo assim, o cargo não sobe pela cabeça, né? Eu vou manter sempre a humildade que a gente aprendeu de casa, e são lições da vida que a gente não esquece, então isso não importa o cargo que você está. Mas eu tenho que sempre dizer assim, que agradecer sempre o voto de confiança da vice-prefeita Madeleine, o voto de confiança do prefeito Wilson, a confiança que também os vereadores do município têm comigo, os demais colegas secretários. Você falou, eu acho que o prefeito Wilson, ele está com uma equipe muito boa, cada um nas suas funções. Logicamente que eu vou defender mais a minha, onde eu tenho a minha afinidade de poder falar melhor e pontuar as situações. Mas tenho que agradecer, porque se o prefeito Wilson e a Madeleine, eles não tivessem confiado no meu trabalho, na minha competência, talvez eu não estava ali, eu estaria na Empaer, porque hoje eu sou concursado, né, eu sou um servidor do Estado. Mas eu tenho que agradecer sempre, e sempre que a gente agradece, a gente também tem que ter a humildade de pedir desculpas, porque se às vezes a gente erra alguma coisa, ou tem algum cidadão precisa talvez falar alguma coisa, Gil, eu gostaria que teria que ter sido feito desta forma. É nesse sentido que a gente chama as pessoas, é nesse sentido que nós estamos à disposição de fazer algo diferente, de atender a todo mundo. Né? É aquilo que eu falo, desde o pequenininho, vamos chamar assim, aquela pessoa mais humilde, não precisa ter medo de chegar na secretaria, sabe? Eu tenho um pequeno detalhe lá, vai ser atendido da mesma forma. O grande produtor, vamos chamar assim, um empresário rural, um médio produtor rural, todos têm o atendimento, porque eu sempre falo, nós estamos zelando por uma secretaria municipal, onde o gestor, prefeito Wilson, a vice-prefeita Madeleine, nos deram a condição e nos deram a confiança da pasta, e é isso que a gente vai fazer até o final.